como cada vez mais aprender a utilizar a estratégia do carrinho com os pontos mais dinheiro se torna mais importante, eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês entenderem o passo a passo, utilizando como exemplo uma campanha que está ativa hoje entre a Esfera e a Smiles. Então, nesse caso aqui, essa campanha ela acabou de iniciar, ela dura só mais 12 horas e normalmente o preço do carrinho acaba subindo com o tempo. Quando eu falo preço do carrinho, é o preço no programa de pontos do banco, seja Livelo, seja Esfera, que normalmente são esses dois que a gente utiliza. Primeiro passo, você tem que cadastrar o seu CPF. Eu aqui já me cadastrei, mas então eu faria o que? Me cadastraria, li e depois participar aqui. Ele vai dar uma mensagem. Você está cadastrado na promoção, sempre faça um print e salve esse print. Caso não acreditem o seu bônus corretamente, você tem a prova de que fez o passo a passo. Passo básico de toda a campanha é sempre entender o que é ofertado, independente de enviar para vocês nos grupos tudo bem detalhadinho, explicado e dar o suporte lá. É importante que você sempre leia os bônus, como funciona. Então, até 100% é para quem assina o clube e 50% para quem não assina. Nunca, assim, 99,9% dos casos, nunca vai valer a pena se você não assina os clubes. Então, se por acaso é uma campanha que você gostou, você não assina, vale a pena assinar o clube só para pegar a campanha. Aqui nesse caso, 100% de bônus é o quê? Para os clientes Diamante Clube 20 mil. E o restante é proporcional ao clube que você assina. Então, plano 1.000, 90% de bônus. Planos 2 e 3 mil, 90 mais 3% de bônus. Plano 5 mil, 90 mais 5% de bônus. Plano 7 mil, 90 mais 7% de bônus. Hoje em dia eu até gosto quando a Smiles faz assim, porque eu montei uma estratégia para gerar diamante, onde hoje eu assino o Clube 10 mil. Então o bônus que eu pego fica muito bom. 98% nesse caso, com o bônus do carrinho, está sendo um custo por 1.000 pontos muito barato. Não vou fazer todas as contas aqui, porque eu já mandei para vocês nos grupos as contas feitas, mas vou fazer uma delas ali na frente na hora de transferir. Regras da campanha, todos os detalhes, mas, novamente, quando for interessante para você, não demore para executar a campanha, porque o preço no carrinho, ele normalmente sobe. Aqui você conseguiria ter uma noção de... Eu trabalho sempre colocando 100 mil como exemplo, que fica fácil para fazer a conta depois, caso você tenha alguma dúvida. Aqui não está aparecendo as setinhas, mas na minha outra tela está aparecendo. Vou colocar o meu caso aqui, por exemplo. Eu não vou colocar um caso de alguém que tem um plano 1.000. Então, você receberia o quê? 100 mil milhas, 90 por mil, mais 190, mais 90%, 190 mil. Se você tivesse o clube 10 mil, que é o meu caso, você receberia aqui 198 mil. Então, você já consegue saber, antes até de fazer a campanha, regras vitais, você sempre sabe essas aqui, e o restante de termos e condições. Então, vamos para a campanha. Como ela é com todos os bancos, eu encontrei o melhor custo por 1.000 pontos, por enquanto, com a Esfera, com a Esfera do Santander, onde eu preciso para fazer a campanha. Viajar, transferir pontos, escolho o parceiro, que nesse caso é a Smiles. Veja que eu, no momento, só tenho 1.900 milhas na Smiles. Isso significa o quê? Que eu consigo transferir no máximo 194 mil pontos, porque você precisa... Aqui ele vai perguntar, né, se você já cadastrou, se não você clica em cadastrar, no meu caso eu já cadastrei. Eu vou fazer o exemplo com 1.000 pontos, com 100 mil pontos, para ficar mais fácil de vocês entenderem, mas eu poderia colocar até 190, que é o limite que dá 1% aqui no carrinho, tá vendo? Até 194 eu conseguiria. Se eu colocar 200 mil aqui, eu já não consigo, porque passa de 1%. Para facilitar a conta, 100 mil. Como eu sou assinante do clube, sempre Express, cai na hora. Se eu só quisesse transferir, não quisesse utilizar o parte em dinheiro, eu utilizaria o quê? Só 100 mil. Clicaria aqui e colocaria os dados e continuar, se eu quisesse só fazer isso. Mas, como eu não quero fazer isso, o que eu quero fazer é o quê? É pontos mais dinheiro, eu vou selecionar o quê? 1%. Então, 100 mil pontos que sai aqui são 100 mil pontos da Esfera. Então, o que eu exatamente vou fazer? Eu vou utilizar 1.000 pontos que eu já tenho e vou comprar mais 99 mil Esfera para transferir todos eles com bônus para Smiles. Então, esses 100 mil pontos vão virar, no meu caso, 198 mil. Se você assina Clube 1000, vai virar 190 mil.
Então, eu utilizo 1.000 aqui. E aí eu preciso fazer uma conta para saber quanto que está custando no carrinho o meu ponto, as minhas milhas na esfera. Então, nesse caso, qual que é a conta? Se eu utilizo 1.000 pontos que eu já tenho para adquirir 100.000, significa que eu vou comprar 99.000, que é a diferença. E por esses 99, neste momento eu estou pagando o quê? 2.871,04. Então, o que eu preciso sempre fazer? Você coloca a calculadora e sempre entender qual que é o CPM, custo por 1.000 pontos, custo por milheiro do carrinho. Então, 2.871,04, 2.871,04, e eu vou dividir pelo quê? Pelos 99, que é a diferença, né? 100.000 menos um que eu já tenho. Eu tenho que desconsiderar um que eu já tenho, senão eu faço uma precificação irreal. Significa que no carrinho está saindo a R$ 29. Então, eu vou comprar cada 1.000 pontos, né? Cada milheiro esfera por R$ 29 nesse momento, que é o mesmo que quando eu fiz aqui a minha transferência. Então, aqui eu preciso só o quê? Vou continuar, né? Continuar esse passo a passo. Enquanto ele continua, aqui, na hora que ele continua, ele fica desse jeito mesmo. Ele para e você tem que vir e clicar no carrinho. Ele vai te mostrar, né, o que você está comprando e você clica aqui, ó, continuar para o carrinho. Por isso que a gente chama a estratégia do carrinho. Continuar para o carrinho. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês. Aqui vocês sabem agora o custo na esfera. E aí você pode falar assim, poxa, mas agora como que eu vou saber quanto que custa na Smiles? Bem simples. Se o valor é esse aqui, esses 29, eu divido, não vou usar o meu caso, vou usar, por exemplo, para quem tem um clube 1.000. Não é 90% de bônus? Então eu vou dividir por 1,9, né? O vírgula 9 significa os 90% de bônus. Então, essa pessoa com clube 1.000 vai pagar R$ 15,26 a cada 1.000 milhas na Smiles, a hora que cair já com o bônus. No meu caso, que é o quê? É 29 dividido por... Não ganho 98% de bônus? 1,98. Então, sai a 14,64. 65, né? Com a casa decimal aqui, 65. O meu custo por 1.000 milhas na Smiles, o que é excelente para o padrão de hoje, especialmente que aqui eu posso pagar parcelado em 12 vezes sem juros. Se a gente fizer a consideração da taxa de juros também, aumenta ainda mais essa economia e esse valor vai cair para baixo de R$ 14, o que é muito bom, muito bom. Eu vou fazer todo o limite. Aqui é o que eu já fiz, vou mostrar para vocês depois. Então, eu continuo para o pagamento. E aí é bem simples, ele vai ter uma validação de segurança com o seu número. Às vezes eu peço ligação ou mensagem para ver qual chega mais rápido. O WhatsApp às vezes dá uns bugs. Vital que você escolha em 12 vezes. Não é sobre ter o dinheiro na conta, é sobre taxa Selic alta. Planejamento financeiro, não tem o porquê você pagar isso à vista. Você vai, escolhe o cartão, paga em 12 vezes, coloca os detalhes, continua. Hora de fazer o pedido, ele vai fazer a validação, pedido feito. E vai acontecer igual aconteceu aqui no meu. Ó, fiz o pedido, paguei em 12 vezes, ele não mostra aqui, fiz o total, tá? Eu coloquei até um pouquinho, ó, 306 mil pontos, porque como tem a diferença, o máximo da transferência são 300 mil pontos bônus, você não pode passar do bônus, senão você não recebe mais bônus, né? Então não pode. Então o meu, para dar exatamente os meus 300 mil pontos bônus, eu transferi 306 e tudo no pontos mais dinheiro. Ficou total de 3.000 pontos meus, que utilizou, mais 8.700 dividido em 12 vezes. Então, essa aqui é a campanha, só isso que você precisa fazer os prints de todo o processo e depois acompanhar no seu e-mail se foi pedido solicitado, confirmado e recebido as atualizações. Então, gente, rápido, direto ao ponto e uma campanha muito importante para você executar. Aproveite. Isso você faz a mesma estratégia com Livelo, com a Azul, quando é Livelo e Azul. Então, essa é a estratégia. Nunca se esqueça de se cadastrar, de fazer os prints, às vezes até um vídeo, e parcelar. E o último, que é o mais importante até, ou um dos mais importantes, garanta que você sempre passa novamente o custo do milheiro no carrinho e o custo final, para garantir que ele não mudou. Ele pode mudar muito rápido.